Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre a escatologia bíblica. E hoje vamos tratar de um aspecto fascinante do reino de Deus, o reino oculto e o seu valor incomparável. E isso faremos através das parábolas do fermento, do tesouro e de uma pérola de grande valor. Há sempre uma tensão que nos acompanha. E a tensão é: se o Senhor trouxe o reino de Deus, por que então ele permite que o mal persista? Por que ele ainda permite que haja injustiça e superficialidade, inclusive entre os crentes? Jesus, em suas parábolas, não elimina esse desconforto, mas explica o porquê. Ele nos mostra um reino que cresce de forma silenciosa, que convive com distorções e que possui um valor que nem todos conseguem discernir por causa da presença do pecado. Nesse vídeo, nós vamos ver como três parábolas aparentemente simples, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, revelam verdades profundas sobre o avanço do reino e o papel de Israel e ainda a identidade da igreja. Então, se prepare para ter sua fé fortalecida e a sua compreensão sobre a soberania de Jesus ainda mais aprofundada, percebendo que o reino de Deus é uma realidade presente e futura que transforma tudo. No tópico 1, vamos avaliar o fermento, a influência silenciosa e o discernimento. Pense nisso. Certa mulher pega um punhado de fermento e o mistura em uma grande quantidade de farinha. A princípio nada acontece, mas com o tempo o fermento age silenciosamente, levedando toda a massa. Essa parábola nos mostra e nos alerta para a presença de influências internas que operam de maneira discreta e silenciosa, mas também poderosa. E isso acontece igualmente no reino de Deus. Nem tudo que cresce dentro da esfera visível do cristianismo representa a verdade. É a história de um chamado ao discernimento e à vigilância doutrinária para que a igreja permaneça firme na sã doutrina em meio às distorções. A parábola do fermento, em Mateus 13, versículo 33, foca na ação invisível e também progressiva que afeta toda a massa. No contexto bíblico, o fermento é frequentemente associado à corrupção e ao ensino distorcido, como em Mateus 16, versículos 6 e 12, e em 1 Coríntios 5, versículo 6, por exemplo. Aplicada ao reino, porém, ela revela que entre a primeira e a segunda vinda de Jesus haverá uma infiltração de ensinos e práticas que distorcem a verdade do Evangelho. Isso não significa derrota do reino, mas um tempo de discernimento, vigilância e fidelidade doutrinária. A igreja é chamada a examinar tudo, conforme Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5, 21, e permanecer firme nessa doutrina também no texto de 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Então, ao invés de se desesperar com as distorções e falsos ensinos que surgem, procure se tornar um fermento de verdade e pureza nos ambientes que você frequenta. Invista em seu próprio conhecimento bíblico e teológico e seja uma voz de clareza e de fidelidade, confiando que a verdade da palavra de Deus prevalecerá. Pense estrategicamente em como você pode agir como um agente de transformação espiritual positiva, influenciando silenciosamente as pessoas ao seu redor por meio da verdade do Evangelho. Já no tópico 2, vamos falar sobre o tesouro escondido, o valor oculto de Israel. Agora imagina a seguinte cena: um homem que, ao trabalhar em um campo, encontra um tesouro escondido. Ele o esconde novamente em um lugar melhor e, movido por uma alegria imensa, vende tudo que possui para comprar aquele campo e se tornar o proprietário daquele tesouro. Essa parábola nos fala de um valor oculto, nem sempre reconhecido à primeira vista. É a história de como Deus vê valor onde muitos não veem nada, e como seu plano redentor para Israel, seu tesouro peculiar, permanece guardado e será plenamente realizado, mesmo em meio a períodos de ocultamento espiritual. O custo da redenção foi alto demais, mas a alegria de adquirir esse tesouro é incomparável. A parábola do tesouro escondido, aqui em Mateus 13, versículo 44, aponta para o valor oculto de algo que não é imediatamente reconhecido. No Antigo Testamento, Israel é o tesouro de Deus, conforme Êxodo 19, versículos 5 e 6. Escatologicamente, essa parábola pode ser vista como uma referência
ao papel de Israel no plano redentor de Deus. Mesmo em ocultamento espiritual, o propósito de Deus não foi abandonado. Jesus, por meio da sua obra, garantiu a realização plena do plano de Deus, incluindo a restauração futura de Israel, que Paulo fala em Romanos 11, versículos 25 e 26. O tesouro não está perdido, está guardado em um propósito soberano. Diante dessa verdade bíblica, nós também devemos nos propor que, em vez de buscar o reconhecimento imediato ou valorizar apenas o que é visível, buscar, aprender e discernir o valor oculto nas pessoas e situações ao nosso redor, investindo naquilo que tem valor eterno. Lembre-se que Deus vê valor onde muitos não veem nada. Então, professor, pergunte aos seus alunos, você pode hoje olhar para as pessoas e para o plano de Deus com os olhos da fé, reconhecendo o tesouro que ele escolheu em cada um e em sua história, por menos improvável que seja? E no terceiro tópico, vamos falar sobre a pérola de grande valor, a igreja adquirida por Jesus. Por fim, agora, imagine um negociante de pérolas que busca incessantemente as mais belas e valiosas. Um dia, ele encontra uma pérola tão extraordinária, de valor tão incomparável, que decide vender tudo o que tem para adquiri-la. Essa pérola representa a igreja, o povo adquirido por Jesus. Não é algo encontrado por acaso, mas buscado intencionalmente e com amor sacrificial. É a história de como a igreja, formada muitas vezes em meu sofrimento, é o objeto do amor de Jesus, preciosa e central em seu plano, e também adquirida por um preço absoluto, pleno. Na parábola da pérola, em Mateus 13, versículos 45 e 46, o foco está em algo buscado intencionalmente. O negociante vende tudo para adquirir a pérola de grande valor. A igreja é apresentada como objeto de amor sacrificial de Jesus, lá em Efésios 5, 25. Adquirida por um preço real e pleno, caríssimo. A pérola, formada em meio ao sofrimento, ilustra a formação do povo de Deus em meio a tribulações, sendo moldado para refletir a glória de nosso Senhor Jesus. A igreja não é secundária, mas é central, preciosa e adquirida mediante o sacrifício, redefinindo, então, a identidade do crente como parte de algo de valor eterno. Então, em vez de ver a igreja como uma instituição falha ou um lugar de meros rituais, que tal enxergá-la como a pérola de grande valor, pela qual Jesus deu tudo? E também, que tal se dedicar a ela com o mesmo amor e sacrifício? Lembre-se de que você faz parte dessa pérola preciosa. Com base nesse conhecimento, então, se proponha a valorizar mais a sua igreja local como comunidade de fé, servindo-a e amando-a. Sobretudo, por saber que ela é o tesouro mais precioso de Jesus na Terra. E se você tem sido abençoado por esses vídeos e eles têm te ajudado, então clica no joinha, comenta, dê ideias, questione, discorde, sem problema nenhum, desde que você seja respeitoso. Compartilha com outras pessoas e me segue para que o alcance se torne cada vez maior. Mas vamos agora encerrar esse vídeo, que ele já está com um bom tamanho aqui. Chegando ao fim do nosso estudo sobre o reino oculto e o valor incomparável, vimos que as parábolas do fermento, do tesouro escondido e da pérola de grande valor nos oferecem uma visão profunda da realidade do reino no tempo presente. Elas nos alertam para a necessidade de discernimento, nos lembram da fidelidade de Deus aos seus propósitos e nos revelam o valor incomparável da igreja redimida. Nada disso é aleatório. Tudo está sob o controle soberano de Deus, que conduz a história rumo à consumação final. Então, diante dessas verdades, nossa resposta não pode ser passiva. Somos chamados a viver com discernimento, identidade e gratidão, reconhecendo que fazemos parte de um reino que, embora muitas vezes invisível em sua plenitude, é absolutamente real e eternamente vitorioso. Que esse conhecimento te abençoe e te dê um renovado senso de propósito em sua vida e também na prática da sua fé. E que Deus te abençoe. Até o próximo.